Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos falar sobre a membrana celular. A membrana celular é uma estrutura presente em todas as células, tanto eucariontes quanto procariontes, sendo a membrana plasmática responsável por separar o interior das células do meio externo. Desde o século XIX, foram propostos modelos para a estrutura e composição química da membrana. Os primeiros dados foram os de Overton, em 1895, e eram de natureza funcional, pois indicavam que os lipídios faziam parte da composição da membrana celular. Dos lipídios presentes na membrana, os fosfolipídios são aqueles que estão em maior quantidade, existindo também outros lipídios como o colesterol e aqueles associados a carboidratos e proteínas. Ainda em relação à histórica de descoberta e evolução da membrana, Gorter e Grendel, em 1925, propuseram e confirmaram que a membrana é formada por uma bicamada de lipídios com duas regiões polares. Já Davison e Danieli propuseram em 1935 um modelo em que a membrana teria então a bicamada lipídica, revestida por proteína. Porém, este modelo se mostrou inconsistente, pois a água, que é uma molécula polar, consegue passar livremente, o que não é esperado, já que a região interna da bicamada lipídica é apolar. Na década de 1970, Singer e Nixon admitiram que a membrana é fluida, ou seja, existe um movimento das moléculas que a constituem. Hoje, nós sabemos que as membranas celulares são formadas por fosfolipídios, colesterol, proteínas e grupos de carboidratos. Os fosfolipídios estão dispostos em uma bicamada e são os principais componentes da membrana celular. Eles são bem adequados a esta função, uma vez que são moléculas anfipáticas, ou seja, possuem uma extremidade polar, conhecida como cabeça hidrofílica, e outra apolar, conhecida como caudas hidrofóbicas. A parte hidrofílica possui uma interação eletrostática com a água. Já a parte hidrofóbica consiste em suas cadeias de ácidos graxos de tamanho variável, localizadas na parte interna da bicamada. Essa dupla camada acaba formando uma barreira entre o interior e o exterior da célula. As proteínas são o segundo componente em maior quantidade na membrana e podem estar associadas a ela de várias maneiras. Algumas se encontram no interior e exterior das superfícies da membrana, conjugadas a lipídios ou a outras proteínas. Algumas proteínas atravessam a bicamada lipídica. São as proteínas transmembranas. As proteínas transmembranares possuem regiões hidrofóbicas e hidrofílicas. Suas regiões, constituídas de aminoácidos hidrofóbicos, ficam em contato com as caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios e colesterol. Suas regiões hidrofílicas ficam expostas a um ambiente aquoso nos dois lados da membrana. Os carboidratos constituem o terceiro componente da membrana celular em quantidade. São encontrados na superfície externa das células e estão associadas às proteínas, denominadas glicoproteínas, ou conjugados com lipídios, formando os glicolipídios. Junto às proteínas de membrana, os carboidratos formam marcadores celulares distintos, formando uma espécie de identidade que permite que as células se reconheçam. Esses marcadores são muito importantes para o sistema imune, permitindo que células imunitárias diferenciem as células do organismo de células ou tecidos estranhos. Uma característica fundamental da membrana é a sua fluidez, ocasionada pela movimentação das suas moléculas. Todavia, moléculas de fosfolipídios raramente trocam de posição de uma monocamada para outra. Chamamos esse evento de flip-flop. Outra propriedade bem interessante da membrana é a sua assimetria. Isso porque as duas metades da bicamada frequentemente possuem composições diferentes de moléculas de fosfolipídios e, principalmente, de glicolipídios, que se encontram, sobretudo, na face extracelular da bicamada. A membrana plasmática é responsável por controlar o que entra e sai das células, uma vez que ela apresenta uma permeabilidade seletiva. O que ocorre é uma seleção do que não é importante para a célula e do que é essencial.
No intestino delgado, a glicose, por exemplo, pode ser absorvida através de transportadores acoplados, proteínas de transporte presentes na membrana. A princípio, a glicose é ativamente transportada para dentro da célula por simpostes de glicose movidos pelo gradiente de sódio existente entre o lúmen intestinal e o interior das células. Essas células possuem dois tipos de transportadores de glicose. No domínio apical da membrana plasmática, o qual se volta para o lúmen do intestino, a célula realiza o simposte glicose e sódio, ou seja, transportadores acoplados que deslocam os dois solutos na mesma direção através da membrana. Nos domínios basal e lateral da membrana plasmática, elas possuem os transportadores que realizam de maneira passiva o uniposte de glicose, ou seja, proteínas que transportam uma única molécula por vez a favor de seu gradiente de concentração para o uso de outros tecidos. Para que a concentração de sódio no citossol seja mantida baixa, permitindo que ele entre passivamente trazendo glicose consigo, o sódio que há dentro da célula é bombeado para fora por bombas de sódio-potássio, um tipo de bomba dirigida por ATP. Sendo assim, as células do intestino trabalham constantemente a fim de garantir a captação de nutrientes, distribuí-los para outra célula e promover o pleno funcionamento do corpo humano. Por meio da circulação sanguínea, o transporte através da membrana permite que estas e outras substâncias promovam a nutrição de todos os tecidos corporais.